Que a paz do Mestre esteja conosco, hoje, agora e sempre. Esse vídeo faz parte do projeto de explanação evangélica da Nossa Seara Bendita, uma casa espírita e cristã. E começamos com uma historinha que contava que numa terra seca, os pais, os filhos, os irmãos, os vizinhos, todo mundo decidiu ir à igreja para orar. Eles queriam pedir a Deus para que trouxesse chuva e pudesse salvar toda a plantação no meio daquela terra muito seca onde eles viviam. Todos estavam prontos para ir para a igreja quando a filha mais nova pediu ao pai para que esperasse um pouquinho, pois ela iria pegar o seu guarda-chuva. O pai, abismado, então pergunta: pegar o guarda-chuva para quê? Se há anos não chove sobre essa terra? E a filhinha então responde: poxa, pai, nós vamos à igreja pedir chuva para Deus, não vamos? Então, não quero voltar para casa toda molhada, né? Pois é, uma criança ainda, mas olha o tamanho dessa fé. E justamente sobre a fé que nós vamos conversar hoje. A passagem evangélica está em João 1, capítulo 5, versículo 4, e diz assim: e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. E o que é fé? Podemos formular várias definições a respeito da fé. Uma delas é que a fé pode ser definida como a ausência da dúvida, em não duvidar de algo que não se pode ver ou tocar, é crer em algo abstrato e ainda assim acreditar que essa abstração existe. Nós podemos ter fé em várias coisas, na realização, por exemplo, de coisas ligadas à matéria, como a conquista de um novo emprego, a conquista de um bem material qualquer, a fé de alcançar um determinado objetivo, mas é sobre a fé religiosa que nós vamos falar hoje. A fé na existência de um Deus supremo, bom e justo e amoroso, a fé na imortalidade da alma, mesmo após a morte do corpo físico. A fé na caridade, no exercício do amor como forma de elevação da nossa alma. A fé de que nunca estamos sozinhos, mas sempre amparados pela espiritualidade. E que nenhuma oração de sentimentos nobres, dignos e verdadeiros fica realmente sem resposta. O Espiritismo ele vem fortalecer a nossa fé, porque a fé é a pedra fundamental, o alicerce para darmos os passos na direção da evolução do nosso espírito. Só a fé nos leva ao esforço pela melhoria do nosso próprio espírito, pela realização de obras para o próximo, porque sem a fé nada disso faria sentido. Até por isso, no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 19, é dito que a fé é irmã da esperança e da caridade. A fé alimenta a esperança de que nada disso é em vão, que sofrimentos são aprendizados ao espírito imortal, mas que o futuro reservado a todos nós é muito maior e muito diferente da vida presente nesse planeta. A fé que alimenta a caridade de fazer e realizar pelo próximo, porque sem fé num futuro espiritualizado, a vida material se resumiria a fazer mais e mais por nós mesmos, sem se importar pelo outro. Tiago, no capítulo 2, versículo 16, dizia assim: assim como o corpo sem o espírito está morto, também a fé sem obras é morta. Mas sabemos que a nossa fé é muito vacilante, como um pouquinho do pai dessa historinha da menininha do guarda-chuva. E Jesus, lá no Sermão da Montanha, lá em Mateus, capítulo 20, versículo 30, já nos alertava sobre isso. Ele diz assim: pois se Deus assim veste a erva do campo que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé? E não bastaria muita fé para que pudéssemos transformar o mundo ao nosso redor. Mateus, no capítulo 17, versículo 20, dizia assim: se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Nada vos será impossível. Se temos fé em Deus e realmente acreditamos que Deus pode nos ajudar a resolver os nossos problemas, assim será feito. Sentiremos mãos espirituais a nos amparar, a nos envolver nos momentos mais difíceis da nossa jornada. Isso não significa que os nossos problemas serão resolvidos por Deus, porque se Deus quisesse resolvê-los por nós,
Ele simplesmente nem teria nos dado situações difíceis na nossa caminhada e na nossa jornada. Se Deus nos confiou esses desafios, essas dificuldades pelas quais estamos passando, é porque sabe que as dificuldades são alavancas para a nossa evolução. São as alavancas para o nosso desenvolvimento espiritual, do nosso crescimento interior. E Deus quer, por isso mesmo, que nós os resolvamos por nós mesmos. Ele sabe que nós somos capazes. Mas nem por isso Deus nos desampara. Se tivermos fé em Deus, nos será dada a paciência que precisamos, a coragem para enfrentar e resolver os nossos problemas e a resignação para aceitar aquilo que, de momento, não podemos mudar. E como será que está a nossa fé diante das dificuldades? Quando nós passamos pela situação da perda de uma pessoa, talvez um familiar muito querido para nós, será que ficamos anos apegados àquela situação negativa, relembrando com tristeza, imaginando que perdemos definitivamente aquela pessoa, que nunca mais voltaremos a vê-la, imaginando que aquela pessoa voltou para o nada e deixou de existir? Ou será que temos fé em Deus e na criação e acreditamos que Deus não criaria espíritos efêmeros para viver uma única vida, mas espíritos eternos que viverão a eternidade do universo, que sempre existirão e que certamente voltaremos a ver, a reencontrar, a abraçar e voltar a viver momentos felizes juntos e assim passar a lembrar deles com aquela saudade gostosa do reencontro próximo e não com aquele pesar de uma perda permanente. Quando passamos, por exemplo, por dificuldades financeiras, aquele momento mais difícil, onde não sabemos, ou quando sabemos, na verdade, que não teremos disponibilidade financeira para honrar os nossos compromissos no final do mês e olhamos para o lado e vemos pessoas na fartura que até mesmo acreditamos que não mereceriam tudo aquilo que têm. Nessa situação, ficamos revoltados com Deus, pensamos que Deus não é justo, dando fartura a uns e extrema miséria a outros, ou temos fé na criação, fé em Deus e acreditamos que Ele está fazendo o melhor por nós? Será que temos a fé de acreditar que muitas vezes essas dificuldades financeiras que nos são impostas têm o objetivo de nos desenvolver, de despertar as nossas habilidades, de nos tirar da zona de conforto, para que possamos lutar dia a dia por uma vida melhor, desenvolvendo talentos, habilidades e nos despertando para a evolução, e entendendo também que para aqueles mais abastados a fartura vem muitas vezes como prova dura, onde tentações de uma vida endinheirada lhes poderá arrastar por uma vida de amarguras e decepções. Quando nos deparamos, por exemplo, com uma doença, será que pensamos que Deus nos abandonou? Será que nos entregamos porque pensamos que é o fim da vida? Ou será que temos fé e acreditamos que venceremos, que nossos pensamentos positivos serão capazes de reverter aquela situação e que tudo dará certo, que tudo está sob o controle de Deus e que o melhor para nós está reservado? Será que nós temos a fé de que aquela doença às vezes chega como um momento de parada ou como um momento de reflexão sobre como nós estamos conduzindo a nossa vida? Quando nós encontramos, por exemplo, pelo caminho, desafetos, pessoas com as quais criamos inimizades, seja no nosso trabalho, no nosso lar, será que pensamos por que essas pessoas foram colocadas no meu caminho? Ou temos fé e vemos nessas pessoas oportunidades de deixar o nosso ego de lado e aceitar essas pessoas como de fato elas são, exercitando paciência e uma oportunidade para ver nelas aquilo que não gostamos em nós mesmos e poder melhorar isso dentro de nós? E inúmeras são as situações em que a nossa fé é exigida e testada todos os dias. E para encerrar, uma historinha que conta que uma pobre senhora morava numa casa muito humilde e tinha sua neta doente. E não tinha dinheiro para levá-la ao médico. E uma vez, voltando do seu trabalho, ela passa em frente a uma igreja e vê algumas senhoras ajoelhadas fazendo as suas orações. Ela entra e pede também para fazer a sua oração, no que as senhoras prontamente a atendem. E ela começa orando assim: Deus, sou eu. Olha, a minha neta está muito doente, Deus. Assim, eu gostaria que você fosse lá para curá-la. Você pega uma caneta aí que eu vou te dizer onde fica. Já está com a caneta, Deus?
Vai seguindo o caminho daqui de volta e quando passar o rio com a ponte, você entra na segunda estradinha de barro. Não vai errar, tá? Seguindo mais uns 20 minutinhos tem uma vendinha. Entra na rua depois da mangueira, que o meu barraquinho é o último da rua. Pode ir entrando que não tem cachorro não. Olha, Deus, a porta está trancada, mas a chave fica embaixo do tapetinho vermelho na entrada. O senhor pega a chave, entra e cura a minha netinha. Mas olha só, Deus, por favor, não esquece de colocar a chave debaixo do tapetinho vermelho, senão eu não consigo entrar quando chegar em casa. A essa altura, as senhoras da igreja interromperam aquela oração e começaram a gargalhar. Mas que oração mais desconjuntada era aquela? A mulher então foi envergonhada para casa e ao entrar na sua casa, vem correndo a sua netinha. Minha netinha, você está de pé, como é possível? E a menina explicou. Eu ouvi um barulho na porta e pensei que era a senhora voltando, porém, entrou um homem muito alto vestido de branco em meu quarto e mandou que eu me levantasse. Eu não sei como, mas eu simplesmente me levantei. Depois ele sorriu, beijou a minha testa e disse que tinha que ir embora, mas pediu para que eu avisasse a senhora que ele deixaria a chave embaixo do tapetinho vermelho. Então, apesar das dificuldades, sigamos com a fé de acreditar que Deus existe, que Deus nos ama e que tudo na nossa vida tem um propósito engrandecedor, por pior que aparentemente possa parecer a situação. Que possamos ter a fé dessa menininha do guarda-chuva e dessa senhora do tapetinho vermelho, porque basta apenas que tenhamos uma fé do tamanho de um grão de mostarda para que possamos arrastar montanhas. Que a luz e a paz do Mestre Jesus continuem a nos envolver, hoje, agora e sempre. Graças a Deus.